foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada... Quem é que dava? Espírito Santo. É Ele quem dava poder a cada um para falar como falaram. Amém, meus irmãos? Amém. Primeiro ponto da lição: língua estranha não é de domínio de ninguém. Ninguém liga o automático e começa a falar não, hein? Amém, meus irmãos? Amém. Se está no domínio do Espírito Santo, como nós estamos lendo aí, é Ele que determina quando é que eu vou falar. Amém? Não é a hora que você decidir, não. Porque o dom não é de ninguém. O dom é de quem? De Deus. O dom é de Deus. Se é de Deus, Ele usa a cada um conforme Ele quer, na hora que Ele quer. Então não é toda hora, ligou automático e já sai falando não. Então tem que prestar atenção na leitura. Avança. Simples. Verdade prática: a doutrina do batismo do Espírito Santo e o falar em línguas como evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Tá? Depois nós vamos fazer uma diferenciação ao longo da lição. Então o que nós vamos aprender nessa lição? Sobre a identidade pentecostal em seu teor bíblico e histórico. Se eu falo que eu sou pentecostal, eu tenho que ter base bíblica e base histórica para falar que eu sou pentecostal. Nós vamos ver a identidade. Não, volta, não, deixa lá aí. Identidade essa que tem sido atacada sutilmente pela negação da operação histórica do Espírito Santo no seio da igreja. O que eu estou querendo dizer? Há pessoas que dizem que não existe mais ação do Espírito Santo na igreja do século 21. É a doutrina cessacionista. Diz que o dom, a manifestação do Espírito, ela se encerrou já lá no primeiro século. Só que a Bíblia diz que Pedro, interpretando, fazendo entender Joel 2,28, diz que isto que aconteceu lá em Atos capítulo 2 pertenciam a eles, aos filhos deles, e todos quanto viriam experimentarão essa santa manifestação histórica. Histórica por quê? Porque o Espírito se manifesta nos homens, e ao longo da história o Espírito Santo se manifestou nos homens. Amém, meus irmãos? Amém. Em parte, culpa desse enfraquecimento é nosso, por desconhecimento da própria doutrina. Quando, irmãos, não conhecemos nossa própria doutrina, não temos nem como falar sobre ela e nem defender a nossa doutrina, se nós nem conhecemos a nossa doutrina, que é o que nós vemos hoje no seio pentecostal, o desconhecimento da doutrina. Já vi, se você começar a perguntar para eles definir o que é que aconteceu em Atos capítulo 2, muitos não sabem dizer. A única coisa que eles dizem é que os irmãos lá falaram em línguas estranhas. Mas foi só isso que aconteceu lá? Então, se há um enfraquecimento dessa identidade pentecostal, parte da culpa é nossa, porque desconhecemos a doutrina dentro do seu princípio bíblico e não do seu princípio teórico criado pela cabeça dos homens. Jesus já disse que erramos, por dois motivos. Mateus capítulo 22, versículo 29. Primeiro, por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Pentecostal não conhece o poder de Deus. Você vai perguntar para o pentecostal: o que é poder de Deus? Poder de Deus é quando o irmão sai rodando, pulando que nem louco. Poder de Deus é se no culto lá acontece alguma coisa extraordinária. Isso é poder de Deus, irmãos? Então erramos por desconhecer o poder de Deus e erramos por desconhecer a Escritura, que fala da nossa identidade pentecostal. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus já disse: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Irmão, defina para mim o que é poder de Deus agora, hein? Me ajude aí. Vamos especificar a pergunta. Ficou muito generalizado. O que é o poder
do Espírito Santo na vida do crente. Melhorou agora, né? Intercessor, ajudador. Aí você está falando das qualidades ou dos atributos do Espírito Santo. A pergunta é: o que é o poder de Deus na vida do crente? É o que, irmão? Também. Percebe, irmão, como nós temos dificuldade de definir o que nós tanto falamos sobre o poder de Deus na nossa vida? Poder de Deus que caiu lá no dia de Pentecostes. E nós começamos a ter um caminho. Volta lá, ali. Não, pode avançar. Mas a gente vai definir até o final da lição. Festa judaica, irmãos. O dia de Pentecostes. Pentecostes é uma das grandes festas judaicas. Qual é a primeira delas? A primeira delas é o sábado, que eles têm que guardar, que era um mandamento divino. Mas as grandes festas, a Páscoa, comemora a saída do Egito. Tudo que eu leio aqui, irmão, está lá em Levítico capítulo 23, que você deve chegar na sua casa lendo com cuidado e com tempo. Então Levítico capítulo 23 vai falar de todas essas festas aqui. Então, a Páscoa comemora a saída do Egito. Os irmãos lembram Êxodo 12? Amém? Quem não lembra, vem em casa depois. Festa das Semanas ou Pentecoste, que é esse evento que nós vamos estudar aqui. Pentecoste é uma festa que se convencionou tecnicamente chamar de pentecostal aquele que crê na manifestação do Espírito Santo, inclusive com a manifestação dos dons do Espírito Santo. Amém? Então, festa das semanas era comemorada 50 dias após a Páscoa. Pentecostes significa 50º, que é 50 dias. Então, tinha a Páscoa, festa da Páscoa. 50 dias depois, festa do Pentecostes, ou festa da semana, como está aí. A principal é a Páscoa. A Páscoa e o Yom Kippur. Esta festa marcava o fim da colheita do trigo. Todas as festas estão ligadas com a terra. Todas as festas estão ligadas ou com o início da colheita ou com o fim da colheita. Qual é a grande lição que Deus passa nas festas? Não é o que nós vamos estudar. A grande lição que Deus passa nas festas judaicas é que Ele é o provedor, o sustentador e o redentor da alma humana. Amém? Festa das trombetas marcava o fim da colheita e o início do ano civil. Era uma preparação para a festa da expiação e tabernáculo, que vem depois da Páscoa, depois do Pentecostes. As duas grandes festas da expiação, que era uma vez por ano, que o sacerdote entrava no lugar mais santo, no Santíssimo, no Santo dos Santos, acendia o censário como uma figura de oração, e espargia o sangue na tampa do propiciatório para purgar os pecados da nação. Nesse dia eram pegos 2 animaizinhos, um que ficava na cidade para ser sacrificado, outro que era jogado, mandado para o deserto, porque o sacerdote colocava a mão sobre o animal, e aí com uma ideia de colocar os pecados do povo naquele animal, e o pecado era levado por aquele animal. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo isso vocês vão ter que estudar em casa, tá? Então, depois do dia da expiação, que é o dia do perdão, festa dos tabernáculos, tá? Já falei, Purim, que é lá de Esther. Depois vocês vão ter que ler em casa também para se inteirar do que eu estou falando, tá? O livramento que Deus deu por meio da rainha Esther. Os irmãos lembram da história? Amém? Amém. Então quem não lembra depois vai lá em casa e lê lá, está lá no livro de Esther. Festa do Purim, celebra o livramento nacional durante o cativeiro, liderado pela rainha Esther. Festa da dedicação. O que é essa festa da dedicação? Judas Macabeu, século II, quando Antíoco Epifânio ele sobe e tenta escravizar o povo, aí se levanta Judas Macabeu, Judas o martelador, e liberta a cidade. Então são essas festas principais que nós temos aí da comemoração judaica. A nossa festa que nós vamos estudar é Pentecostes. Pode avançar. Tudo bem aí, meus irmãos? Ponto 1 da nossa lição: Pentecoste bíblico. E nós só podemos falar de Pentecoste bíblico, irmão. Tudo que sai da Bíblia ou é invenção do homem ou é invenção do capeta.
Amém? Pula, não existe. Amém, meus irmãos? Trenzinho voador também não existe. Ah, irmão, estamos falando de Bíblia. Qual é o nosso padrão a seguir? É o que o homem inventa ou o que a Bíblia diz? É o que a Bíblia ensina. Se Jesus estivesse no nosso dia e não falasse língua, as igrejas pentecostais não aceitariam Cristo para pregar, porque ele não falou uma única língua estranha, a não ser no seu próprio dialeto, para pregar e anunciar o Evangelho. No dia de Pentecostes, como é que eles estavam? Reunidos num só lugar, fazendo o quê? Orando. Quando se manifestou, a Bíblia não diz, porque se tivesse feito um trem desse, ela diria, para dar respaldo para nós sair com essa loucura. Ela não diz que os científicos saíram lá fazendo aviãozinho, trenzinho, pulando, saracoteando. Ela não diz. Ela diz que os que estavam ali orando foram revestidos, orando, continuaram orando, e quando se levantaram do cenáculo, saíram para fora, pregaram a palavra. Então, querido, Pentecoste bíblico, manifestação do Espírito bíblico. Ah, irmão, eu posso até explicar alguns fenômenos, e eu até entendo alguns gestos. Você já viu a bexiga? A bexiga você vai enchendo, o que acontece? Tem hora que porque ela não contém tanto ar dentro dela mais. Há pessoas que há a manifestação do Espírito, desde que não seja molecagem, eu até entendo. Que eles levantam o braço, eu até entendo. Começou com molecagem, aí não dá para entender não. Começou com muita papagaiada, aí já não dá para entender não. Aí já é a carne mesmo do camarada que está operando. Pode até dar uma saraputeada, mas, irmão, tudo com moderação. Paulo diz que o Espírito está sujeito a quem? Ao que Espírito? O Espírito do homem. Não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é educado e é jeitoso. Mas Paulo diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que ele quer dizer? Olha, você saiba o seu limite, não extrapole o limite, porque as emoções, se nós deixarmos se carregar, irmão, a gente planta bananeira. Porque quando você sente a graça de Deus, é fato, irmão, é tanta graça que o nosso corpo, nossa alma, ela quer dar uma saracuteada. Mas aí Paulo diz, maneira, filho, segura a onda e se controle. Amém, meus irmãos? Amém. Quando é exagero, foge ao controle. Foge ao controle. E a gente tem que ter controle. Controle da nossa emoção, senão é uma coisa que escama. Então a ação do Espírito Santo está em todo o Antigo Testamento. Está lá em Gênesis, diz que o Espírito pairava. Irmão, no hebraico, eles não entendem como nós entendemos aqui não, tá? O Espírito. No hebraico nós lemos o trono de Deus pairava sobre as águas. Não tem a figura do Espírito. Lembrando que o monoteísmo judaico é um monoteísmo puro e absoluto. Não há trindade no monoteísmo judaico. O monoteísmo judaico, ele é absoluto. Então, quando o texto de Gênesis 1 diz que é o Espírito, no hebraico, eles leem que o trono do Senhor pairava sobre a superfície das águas. Mas nós sabemos que é o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, trazendo ordem na onde estava um caos. Então você vê lá em Êxodo, você vê em Juízes. Nós não vamos ler não, tá, irmão? Depois vocês leem em casa lá com calma. Quem tem revistinha, lê com calma. Quem não tem, vai lá no coisa da igreja que eu coloquei lá. A ação é feita de forma seletiva.
Aí a gente começa a entender o que é o Pentecoste que aconteceu lá em Atos capítulo 2. No Antigo Testamento diz que era seletiva. Ele escolhia a dedo algumas pessoas e revestia essas pessoas com o poder do Espírito Santo para uma missão. Você não vai ver nenhum dos homens que Deus escolheu para derramar do seu Santo Espírito para ficar vadiando, nem para ficar arrumando confusão, nem arrumando treta, nem arrumando nada. Você vê o Espírito Santo sobre esses homens para cumprir uma missão. Amém, meus irmãos? Pentecoste é missão. Foram todos cheios do Espírito Santo ali. Com uma missão. Tanto é que até confundiu, tiraram a chamada de bêbados. Tá? Vamos chegar lá. Então, lá, capacitando as pessoas para servir com eficácia. Vamos ler esse texto aqui de Êxodo, capítulo 28, verso 41. Então, nós já começamos a descobrir o que é Pentecoste. Pentecoste é poder de Deus na vida do crente para cumprir uma missão. Amém, meus irmãos? Poder de Deus que aconteceu em Atos 2, assim como aconteceu no Antigo Testamento, Deus derramou para que se cumpra uma missão. Se há um enfraquecimento espiritual no nosso meio, qual que é a conclusão lógica desse enfraquecimento? A conclusão lógica é que nós não estamos tão comprometidos com a missão que nos foi confiada. Se não estamos tão comprometidos com a missão que nos foi confiada, Deus não vai desperdiçar do seu poder com quem não tem compromisso com a missão. Certo, meus irmãos? Se há um enfraquecimento, uma das causas é que não estamos tão compromissados com a missão que nos foi confiada. Se não estamos compromissados com essa missão, logo Deus também não vai derramar do seu poder, porque Ele não faz nada para desperdiçar. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele só capacita para cumprir uma missão. O que é que diz Isaías no 28, 41? Bora. Vamos. Quem achou? Me ajuda aí. Êxodo 28, 41. Com isso, vestirás Arão, teu irmão, bem com seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que oficiem como sacerdotes. Pronto! Então, Deus pegou um indivíduo, ou alguns indivíduos, derrama do seu poder para ele cumprir a missão. Por exemplo, você pega o livro dos Juízes, acontece muito. Você pega Gideão, você pega Sansão, você pega vários juízes, o próprio Samuel, que foi revestido com o Espírito Santo para cumprir a missão. Então a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento era seletiva, e quando ele capacitava alguém, ele capacitava esse alguém para cumprir uma missão. Então entende-se que em Atos 2 o propósito continua sendo o mesmo. Ele revestiu a sua igreja para que ela cumpra uma missão. Qual é a nossa missão? Evangelização. Mas havia uma promessa para derramar do Espírito Santo sobre todos os salvos. Vamos ler? Ezequiel 36, 26 e 27. Que hora que é, irmãos? Que hora que é agora? 8:32. Quem achou pode ler. Cadê o negócio aqui? Aí. Peraí. Mas farei o quê? Lê, você está lendo Ezequiel 36, 26, 27? Pronto, volta aí um pouquinho. Olha, irmãos, quando o Espírito de Deus vem sobre a vida do ser humano, a primeira coisa que ele faz é renovar essa alma podre e velha que nós carregamos por uma alma renovada.
Amém, irmão? Coração ali é alma, não é coração, já expliquei isso aí. Coração ali é alma. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida do indivíduo, aquela alma velha, carcomida, destruída pelo pecado, ela é renovada, ela é energizada pelo poder do Espírito Santo para ser uma nova alma diante de Deus. Continua. Olha, irmão, quem tem o Espírito Santo, o que ele faz? Ele anda, ele guarda e ele anda nos estatutos do Senhor. Quem guarda e quem anda nos estatutos do Senhor, logo ama a palavra de Deus. Um crente que se diz pentecostal, que não gosta de Bíblia, não está com algum problema. Ou essa leitura que ela está fazendo está errada. Um crente que é cheio do Espírito Santo, que foi derramado do Espírito Santo, então ele anda, guarda e ama a palavra de Deus. Quem não ama, quem não guarda a palavra de Deus, não pode dizer, achar, querer que eu acredite que esse indivíduo está cheio do Espírito Santo. Não dá, irmão, não dá. É coisa que não se combina. Ah, eu tenho o Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de EBD, eu não gosto de estudo bíblico. Irmão, que espírito do diabo é esse? Porque se está com o Espírito Santo, ele vai guardar, ele vai andar, ele vai amar e ele vai desejar o santo esclarecimento da palavra de Deus. Amém? Terminou a leitura aí? Então, uma promessa que era para ser derramada sobre todos os salvos. Jeremias vai falar isso e Joel vai falar isso também. Aquilo que era derramado sobre algumas pessoas, há uma promessa que seria derramado sobre todos os salvos. Independente de cor, de raça, de etnia, de condição financeira, era para ser derramado sobre todos os salvos. Avança, aí. O Espírito Santo derramado, assim como foi no Antigo Testamento, assim aconteceu no dia de Pentecostes. Não era lá pessoas específicas, escolhidas a dedo. Jesus disse, olha, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para fazer o que, irmão? Vamos, me ajude aí. Vamos, minha gente, me ajude no estudo aqui. Atos, capítulo 1, versículo 8. Como é que está dito lá? Ficar em Jerusalém, até que sejais revestido de poder do alto, para fazer o quê? Para ficar arrumando briga, arrumando treta, para ficar vadiando, para ficar dando desculpa, para ficar dizendo que não dá, que não consegue. É isso que está dito lá? O que está dito lá? Sim, vamos por ordem. Vamos ler, irmão, vamos ler. Não vamos ficar chorando, não. Vamos ler. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem achou, lê. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Por partes iguais, como diria Jack. E serei testemunhas. Irmão, o poder do Espírito Santo foi dado para testemunhar. Não foi dado para se exibir. E nem para dizer que você tem poder de Deus na vida. O poder do Espírito Santo foi dado para testemunhar. O fracasso nosso hoje, o enfraquecimento nosso hoje é esse, que o povo acha que o poder de Deus é para se exibir, para dizer que eu tenho. Olha, está vendo, irmão, como eu tenho, como eu sou poderoso? Esse aí não é, nem tem e nem poderoso é, porque o Espírito não habita em um templo soberbo, imundo, podre e carcomido. Ser testemunha aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para ser testemunha. A ordem foi: fique em Jerusalém. Só depois que vocês forem revestidos do poder é que vocês vão ser testemunha na Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Antes disso, não saiam de Jerusalém.
Fique lá, até que do alto eu revista vocês de poder para serem minhas testemunhas. Ô irmão, eu estava pensando hoje, nesses dias. Nós, como evangélicos, somos o povo mais esquisito da face da terra. E quando eu falo evangélico, eu não estou fazendo distinção entre arminianos e calvinistas. É tudo igual, tudo farinha do mesmo balaio. O povinho esquisito da gota serena é esse povo chamado crente. Porque o que deveria nos unir é o que nos separa dia a dia. Já prestou atenção? O que deveria nos unir é o que nos separa dia a dia. Entendo que tem que ter diversidade de igreja, porque cada igreja tem uma cultura, cada igreja tem um modo, mas querido, o povinho separado é esse, não consegue falar a mesma língua. Você pega os debates, por que eu não gosto de debate? Porque debate é uma perda de tempo. Olha irmão, debate é coisa de gente que não tem o que fazer da vida. Já prestou atenção? É coisa de gente que não tem o que fazer da vida. Cada um defendendo sua tese. É porque aí fica aqueles debates eternos, calvinista, arminiano, a igreja vai antes, vai depois, não, o Espírito veio. É coisa de gente desocupada, mano. É por isso que eu não perco meu tempo, porque eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo com coisa fútil. Como diz Paulo, fuja das vãs conversações. E um puxa daqui, um puxa de lá, e outro vem para aqui, vai para lá, e ninguém chega em lugar nenhum. E do outro lado lá, que tem um monte de incauto, fica mais, o cara já entra confuso nesses debates de maluco. Ele sai mais louco do que os loucos que estão lá debatendo. Por quê? Ele não sabe quem falou a verdade. A Bíblia não se contradiz. Não. Quem está certo e quem está errado? E os dois saem com a mesma opinião que entrou lá, né? E ninguém vai mudar. E sabe o que vai acontecer? Depois que acaba o programa, eles vão para os restaurantes da vida, enchem o buchão de carne, de comida boa, e ficam os crentes lá tudo confusos, sem saber o que fazer da vida. Então, irmão, o que deveria nos unir é o que nos desune dia a dia. O Espírito Santo foi nos dado para nos unir, não foi dado para desunir. Por isso que eu preguei uma mensagem aqui, quem quiser ver lá no meu canal: saiamos do cenáculo, porque o milagre maior aconteceu foi fora do cenáculo, não foi dentro. Dentro do cenáculo aconteceu um movimento para que esse movimento se lastrasse para fora. Então o maior milagre, o maior movimento pentecostal aconteceu fora do cenáculo e não dentro do cenáculo. Tem muita gente hoje que fica dentro do cenáculo discutindo se o Espírito vem antes, vem depois, se língua é sinal, não é sinal. Ô meu irmão, é fora do cenáculo que está a nossa ação. Olha o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 13: saiamos, pois, a ele. Porque ele foi crucificado onde? Dentro ou fora da cidade? Fora do mundo. Ele, meus irmãos, Fora. ele foi crucificado fora. O autor aos Hebreus diz: olha, saia fora, porque aqui fora é que nós somos relevantes. Não adianta vocês ficarem dentro da cidade, preso, fechado. É aqui fora que nós somos relevantes. É lá fora que nós somos relevantes. Mas saíram por causa da perseguição, né? De algum jeito Deus teve que fazer ele sair. Não saiu na boa, então saiu na pancada. Então o Espírito Santo foi nos dado para uma missão específica. Veio sobre todos sem distinção de pessoas, pois a obra é grande e poucos são os efeitos. Avança. O distintivo pentecostal de nossa igreja: a atualidade dos dons espirituais. A atualidade dos dons do Espírito Santo foi questionada por Agostinho de Hipona. Estou falando aqui no quinto século. Agostinho de Hipona diz: não, os dons, as manifestações, elas cessaram já no primeiro século. Não tem utilidade mais, não tem atualidade mais. De Agostinho de Hipona, a Igreja Católica assumiu essa postura, entrou a Reforma também assumiu essa postura,
E lá a partir do século XVII, século XVIII, já dentro do século XVII, com a reforma, já começou a vir os movimentos de renovação espiritual, e depois não parou mais, porque disse: olha, cessou a operação do Espírito, cessou as manifestações dos dons do Espírito. Mas a Bíblia diz que ela não cessou, ela vai cessar quando a igreja for recolhida para o Pai. Amém, meus irmãos? Até lá, ela continua a sua qualidade. O movimento pentecostal surge como um contraponto dessa doutrina cessacionista, ensinando exatamente a qualidade dos dons, que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos 1, 4 e 8, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 a 31. Essa manifestação, como diz Pedro, era para eles, para os filhos deles e para todos quantos viriam e crescem em Jesus Cristo. Ou seja, essa manifestação dos dons do Espírito, das línguas, ela é para a igreja do século 21. Amém, meus irmãos? Amém. E por que nós não estamos fazendo uso disso? Por que não estamos mais lançando as manifestações do Espírito Santo? Porque, meus irmãos, língua estranha para mim é muito pouca coisa, né? Falta de busca. Sim. Intensificar a busca em jejum e oração. Sim, pronto, está resolvido o problema. Você fala: irmão, teve um culto ali. Irmão, língua estranha para mim é pouco. Porque o Espírito Santo não se resume só nisso. Ele é poderoso para fazer isso e fazer muito mais, deixar você de boca aberta em um culto. Fazer você sair daqui crédulo, fazer você sair daqui transformado. Agora, para isso, irmão, há de haver um compromisso, há de haver uma dedicação espiritual, uma preparação da nossa vida espiritual, para que haja santa manifestações do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Ele não morreu, ele não cessou. O Espírito Santo é o mesmo que operou no Antigo Testamento, que operou na igreja do século I, e é o mesmo que quer operar no século XXI. Basta nós deixarmos ele operar em nossas vidas. Agora, para isso nós temos que dedicar nossa vida, consagrar nossa vida, deixar ele nos encher, permitir que ele nos encha, para que as santas manifestações aconteçam no meio do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Ou então vamos tirar esse nome pentecostal de nós, porque nós não somos dignos dele. No Antigo Testamento ele se manifestava por um determinado fim. E no século XXI também. Como foi com Sansão, como foi com Missão específica. Davi e outros mais. Nós temos uma missão específica também. Agora, no Novo Testamento, já aconteceu da pessoa chegar no aeroporto falando línguas sem cessar, e alguém estava dando risadas no nome daquela pessoa. O paralítico estava zombando daquela pessoa, aquele cego que estava falando línguas. Aí falaram para ele: estou zombando com você. Quem? É uma cadeirante. Me leva até ela. Ele chegou perto dela, falou as verdades, que ela era afastada e que ela se voltasse para Jesus, se arrependesse, Jesus tirava daquela situação de cadeirante. E foi o que aconteceu. Pronto. Então, a mesma missão que foi dada aos povos do Antigo Testamento da igreja do século I é dada a nós. Qual é a nossa missão? Já foi dita, Atos 1:8. Nossa missão é evangelística, nossa missão é missionária, nossa missão é de pregação. E para fazer isso, irmão, tem que estar revestido de poder. Todos nós aqui temos o Espírito Santo, isso é fato. Porque diz Paulo que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Agora, o que nós precisamos? Você já foi vestido. Você precisa do quê? De um revestimento. Você já foi vestido. Está cheio de Espírito Santo desde que não me entristece. Quando está frio, você veste uma roupa, não veste? E quando esfria um pouco mais? Você se reveste de outra roupa para não passar frio. É isso o poder do Espírito Santo. Todo mundo tem o Espírito Santo na vida.
Porque não tem como dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, como diz Paulo. Agora, para fazer a missão evangelística, tem que ser revestido o poder de Deus, porque a briga não é fácil, não. O vespeiro que se mexe, nós temos que estar revestido com a graça e com o poder de Deus, para que Ele manifeste principalmente lá fora. Eu já ouvi, irmãos, testemunho de pessoas. Olha como é que eu digo que só fala de coisa é pouco. Ele pode fazer isso e muito mais. De um cidadão que ele estava em determinado lugar, ou em determinado país que eu me lembro, mas o cara começou a falar uma língua que ele nunca falou na vida. Não é a língua dos anjos, é a língua dos homens. Acho que é alemão. Ele começou a falar. Por quê? Porque tinha um alemão que precisava ouvir o Evangelho e ele estava disponível naquele momento. Aí o Espírito encheu ele e ele não saiu lá rico. Não. O Espírito encheu ele. Ele chegou perto do alemão, falou em alemão, pregou o Evangelho em alemão. Quando terminou, ele voltou a falar no seu bom e velho português e seguiu a vida. Então essa manifestação transformou nossa vida. Orar e os doentes saírem curados. Orar e um endemoniado que está cheio de demônio ser liberto. Orar por aquele que está triste, aborrecido, e ele sair feliz e alegre da vida pela presença do Espírito de Deus. É isso que nós precisamos na nossa vida no século XXI. Então a igreja, o movimento pentecostal faz contraponto a essa ideia sensacionista. Entendamos que todo salvo tem Espírito Santo em sua vida, pois não existe crente de verdade sem Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 e 13. Atos capítulo 10, versos 44 e 46 e Atos 11, por aí vai. Então não tem como ser crente sem Espírito Santo. Agora, também você não pode se iludir que só o fato de você aceitar lá Jesus 30 anos atrás lá e você ficar nisso daí. Você tem que se revestir quando? Continuamente do poder do Espírito Santo. Irmão, eu aceitei Jesus e não deveria atrapalhar. As facilidades que tem é para nos ajudar. Então, como é que faz manter a chama acesa? Por que o fogo está apagando? Porque a fidelidade às Escrituras já não é mais como deveria ser. Nós somos um povo que não conhecemos o nosso livro. E se não conhece o livro, não conhece o autor. Todo o poder emana da onde? Todo o poder emana das Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 42 diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Todo o poder emana das Escrituras sagradas. Todo o poder emana dali. Não é do gibi, não é da revista da Avon, da Natura, não. Todo o poder emana das Escrituras sagradas. Se eu quero manter a chama acesa, tenho que ter fidelidade e amor por essa palavra. Então todo o poder emana da Escritura sagrada. A identidade pentecostal só pode ser mantida se estivermos fundamentados nas Escrituras. O século XIX foi marcado por um veneno na panela chamado liberalismo teológico. Assim como o movimento pentecostal estava em formação e já estava ganhando corpo, existiu esse movimento liberal, e a gente vê isso nas nossas igrejas, nos nossos dias de hoje, o liberalismo teológico crescendo algumas igrejas e crescendo algumas mentes. A igreja, o movimento pentecostal fez frente a esse movimento aqui, irmão. Senão esse movimento tinha arrebentado com a fé cristã no mundo. O que é o liberalismo teológico? É a doutrina da negação, é a teologia da negação. Quando você ouvir falar de teologia liberal, é a teologia da negação. Qual é a negação? Nega-se todo evento sobrenatural da Escritura. Ou seja, o mar não abriu, não caiu carne, não teve água que saiu da rocha, não teve nascimento virginal, não tem arrebatamento de igreja, não tem cura, não tem nem Deus. Isso é o liberalismo teológico, que o movimento pentecostal fez contraponto a tudo isso daí.
mostrando que a Bíblia, eu tenho que aceitar ela exatamente como ela é. A Bíblia, ela é sobrenatural. Ela é tão sobrenatural que é o livro mais vendido no mundo ainda hoje, porque ela é um livro sobrenatural. Ela fala de coisas sobrenatural que não dá para receber com racionalidade. A Bíblia, nós aceitamos as suas verdades eternas pela fé e não pela racionalidade. Pela racionalidade ninguém crê na Bíblia. Se crê na Bíblia pela fé que nos foi entregue, nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Fidelidade às Escrituras Sagradas. Então, como o movimento pentecostal, a doutrina da inerrância, a infalibilidade foi reforçada. A Bíblia é inerrante, ela não erra. Ela é infalível. Ela é a absoluta palavra de Deus, porque a teologia liberal dizia o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Dizia o seguinte: há certas partes que pode até ser palavra de Deus e outras não. Não. O movimento pentecostal diz: a Bíblia é a palavra de Deus e dela não tiramos e não colocamos exatamente nada. Aceitamos exatamente como ela é, inerrante e infalível. Em sua totalidade. Em sua totalidade. Antigo e Velho Testamento. Avança. Já estou encerrando. Exercício dos dons espirituais. 1 Samuel é dito que Samuel ainda era menino e ajudava ele na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Irmão, não é diferente dos nossos dias também não. Assim como era na época do menino Samuel, que Eli e seus filhos não estavam vendo mais nada, assim também para os nossos dias. As visões são raras, as profecias verdadeiras são raras, as manifestações dos dons são raras, as línguas estranhas são tão estranhas que até Deus desconhece, até o diabo pergunta: que língua é essa aí que nem eu sei qual é? Essa minha não é. Porque a minha eu conheço, essa aí não é minha. Claro, e a gente tem até demais, agora o poder de Deus mesmo. Então não é diferente dos nossos dias, em que as manifestações têm se tornado raras. Quase já não vemos mais as santas manifestações do Espírito Santo. Qual foi a última vez que vimos as manifestações do Espírito Santo? Qual foi o dia que vimos um ser humano falar em línguas estranhas e o outro ser humano interpretar essas línguas? Qual foi? Eu digo que eu já tenho mais de 30 anos que eu não vejo isso. Não sei nem o que é isso mais. Eu sei o que é isso que eu já vi. Mas nos nossos dias... Eu já vi falar e interpretar. Mas está difícil nos nossos dias hoje. Então parece que voltamos lá no tempo do menino Samuel. Cabe aqui uma reflexão: por que isso está acontecendo no nosso meio? Qual é a causa dessa escassez das manifestações? Primeiro, falta de conhecimento bíblico. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque muita molecagem que acontece, se temos conhecimento, vamos rechaçar, purificar, para que haja manifestação do Espírito Santo. Segundo, falta de compromisso com a sua própria vida. Falta de compromisso com a sua própria vida, porque você tem uma alma aí dentro aí. Amém? Qual é o compromisso que você está tendo com a sua própria alma? De alimentar ela, de nutrir ela, de levar ela diante de Deus. Qual é o compromisso que você tem com sua alma? Terceiro, falta de senso de dependência em relação a Deus. Irmãos, qual é a dependência? Qual é o senso de dependência que temos de Deus hoje? Pouco. Porque parece que nós dependemos mais de nós mesmos do que de Deus. Então o senso de dependência nosso está pouco. Quarto, uma falsa sensação da não necessidade das manifestações do Espírito. Nós achamos que não precisamos mais disso não. Como não? Se está lá na Bíblia que Ele ia derramar, que é para nós, para a igreja do século 21. Então essas são as causas do enfraquecimento da nossa identidade pentecostal. Qual é o compromisso que nós temos conosco, nossa vida, com a obra, com Deus, com o Espírito Santo? Qual é o compromisso que nós temos? Por isso que nós estamos
rarefeito nas santas manifestações. Avança. Todo esse quadro tem feito com que essa realidade das manifestações do Espírito seja algo irrelevante nos nossos dias. Isso não tem importância. Isso acontece só em nossos dias? Eu creio que não, porque e aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús? Não, essa questão desse enfraquecimento é um processo. Só que é um processo que se afunilou no século 21. E se nós não tomarmos cuidado agora, por isso que Jesus falou, quando ele vier, achará fé na terra? Quando ele vier, achará uma igreja na terra? Por isso os dias serão abreviados, né? Porque senão ninguém se Tem que ser abreviado. Eu acho que onde mais Deus trabalha, eu acho que é na essência da igreja, no coração da igreja. E muitas das vezes, pode ser doido por falar, mas é isso. Hoje nós vemos muita gente passa processos, e é nesses processos que essas pessoas querem mais se aproximar de Deus, e é onde Deus se manifesta. Que está errado, né, meus irmãos? Não, mas tem gente que hoje a vida está tão boa, né? E está perfeita, mas a gente fala assim, algo assim que Deus quer fazer, que Deus quer realizar, que as pessoas não querem, parece que a gente está ficando louca, a gente está falando algo do Espírito, das coisas do Espírito, e eles estão tão na carnalidade que eles não percebem aquilo que o Espírito Santo quer fazer, renovar. Aí há esse enfraquecimento que nós estamos E a gente vendo. vê os grandes, maiores acontecimentos da manifestação do Espírito Santo, da manifestação, foi em momentos de dores, dolorosos para a igreja. Por exemplo, a igreja estava lá com medo, os discípulos lá, mas estavam esperando a promessa que Jesus falou. Eles não saíram dali, mesmo com medo. Fala o que quiser, mas eu acho que o princípio de tudo que a gente precisa, eu acho que é a obediência acima de tudo. Por isso Jesus fala que a obediência é o sacrifício. Então, meus irmãos, acordemos e busquemos a Deus em todo o tempo. E façamos isso uma realidade para nós hoje, não amanhã, não depois. Seja uma realidade para nós hoje. Firmemos a nossa identidade como povo pentecostal, mas um povo pentecostal maduro, ciente do que está fazendo e como está fazendo, no poder e na orientação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Todos nós fomos mergulhados nesse Espírito, mas todos nós precisamos ser revestidos desse Espírito todo santo dia para enfrentar essa batalha que não é fácil. Fiquemos de pé, vamos agradecer ao Senhor. Então a realidade pentecostal está ancorada nas Escrituras Sagradas e devemos voltar às Escrituras, estudarmos sobre esse tema para que ele seja uma realidade entre nós. Meditemos, estudemos. A Bíblia diz que em Lucas 4 que o Cristo foi cheio do Espírito Santo. Assim como ele foi cheio do Espírito Santo, que nós também sejamos para fazer a sua obra em nome de Jesus. Oremos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus bendito, por mais esta noite que assim